Deus abençoe você e sua família. Estamos agora no segundo vídeo a respeito da oração. Dar a você o conhecimento mais profundo do que significa essa palavra, oração. Estávamos falando sobre aquela parábola que Jesus pregou em Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 14, e Mateus, capítulo 6, versículos 5, 6, 7 e 8. E em seguida ele ensina a oração do Pai Nosso. É sobre a oração. Nós sabemos que a Bíblia toda é repleta desse assunto, desde o Gênesis até o Apocalipse. A vida do cristão, ela deve ser e tem que ser uma vida de 24 horas de oração. 24 horas. Por isso existem diversos tipos de oração. Oração de intercessão, oração de confissão e arrependimento, oração de louvor, oração de adoração. São diversos tipos de oração. Então, o que é orar? Orar é você falar com Deus, é você ouvir a Deus. Quando você ora, você não precisa gritar, você não precisa berrar. Deus sabe muito bem o que você está pensando. Sim, Ele conhece o pensamento e as intenções. Prescruta o coração. Deus sabe o que vamos dizer até mesmo antes de nós pensar. Porém, muitos julgam que tem que orar em voz alta, tem que gritar, tem que berrar, orar em voz alta para que Deus possa ouvir. Não é assim. Negativo. Você pode orar no silêncio, só você e Deus, em qualquer lugar. E Deus está vendo e ouvindo. Você está no segredo do seu coração. Falar com Deus e ouvir a Deus. O mais importante não é o que você vai dizer a Deus na oração. O mais importante é o que Deus tem a dizer para você. E Deus, pelo seu Espírito, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, Ele vai comunicar a você, vai falar a você na mesma língua. Porque o Espírito Santo fala em todas as línguas, ele entende todas as línguas. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele vai falar com você. Ele tem boca, o Espírito Santo tem boca, o Espírito Santo fala. Só que nós precisamos silenciar em nossas orações, precisamos ter essa oração do silêncio. Então, quando você não fala a Deus e fica em silêncio, não significa que a sua oração está sendo mais fraca, não significa que você está recebendo menos, ou que é inútil, muito ao contrário. A oração mais poderosa é essa, a oração do silêncio, quando você ouve o que Deus tem a dizer. E quando você ouve e coloca em prática. Faz exatamente como Deus está orientando você na oração. Então, Deus que fez a boca no ser humano, Ele fez a língua, Ele também fala. Agora existem vozes, a voz da nossa consciência, a nossa própria voz, o nosso espírito, e a voz de Deus, a voz dos anjos e a voz dos espíritos malignos. Temos que tomar cuidado, e muito cuidado, porque os espíritos malignos, eles vêm nestas horas e tentam enganar você, o cristão. E eles se disfarçam também em espírito de Deus, se disfarçam em anjos, se disfarçam em anjos de luz, em mensageiros de Deus, se disfarçam em voz de Deus. E nós também podemos estar falando a nossa própria consciência, e nós pensar que é Deus que está falando. Temos que tomar muito cuidado, mas o importante, amados irmãos, é a sinceridade na oração. Importante é a humildade. Nós ouvimos no primeiro vídeo o que aconteceu com aquele fariseu, um homem religioso, que pagava dízimo, dava ofertas, fazia jejum. Não era adúltero, não era ladrão, não era injusto, mas era orgulhoso. E como tem gente orgulhosa hoje, como tem gente orgulhosa, tanto nas lideranças como no meio do povo. E o que acontece com o orgulhoso? Ele não recebe a graça. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, 9. É, isso mesmo. Porque na segunda carta de Pedro tem 3 capítulos. Na primeira
tem 5 capítulos. Então, é no 5º capítulo, versículo 8 e 9. Pedro fala, é uma palavra lá do Antigo Testamento, lá do Provérbios. Revistam-se todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá sua graça aos humildes. Então, nós recebemos graça, e essa graça é multiforme, vem de diversas formas, no momento em que estamos orando. É como você colocar um celular, por exemplo, para carregar. É só uma ilustração. Acabou a bateria, ele não funciona, ele está perfeito, funcionando. Só que não tem energia, acabou. Precisa se conectar através de um carregador na tomada. E a energia é invisível, você não vê, mas ela passa ao celular. E não é em 5, amados, e nem 10 minutos que recarrega, dependendo do carregador. Às vezes pode levar 1 hora, 1 hora e meia, dependendo, às vezes 2 horas, ou meia hora, para recarregar a bateria do celular. Que tamanho é a sua bateria? Será que é tão pequenininha que você ora só 5 ou 10 minutos e já está carregado? Não. Falta 80%, falta 90%, falta 50%. Você está orando muito pouco. Daniel, por exemplo, nós temos um exemplo lá de Daniel, no livro de Daniel, profeta Daniel, no capítulo 6, que fala sobre o assunto de Daniel. Ele era um homem, profeta, que vivia em Babilônia, perto de Nabucodonosor. Ele era um dos jovens deportados lá da Judeia, um dos deportados, que estava a serviço de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E ele, nessa época, era na época do rei Dario, lá em Babilônia, pessoas com inveja, ciúme, queriam destronar, queriam que Daniel fosse demitido, Daniel fosse morto, porque eles queriam roubar e não conseguiam. Daniel é um homem justo, temente a Deus, um político santo, justo. Eles precisavam de um meio para destruir Daniel, tirar do caminho, a fim de poder lesar o rei. Mas eles não conseguiram. Então tem aquela história ali, isso é fato, no capítulo 6, Daniel na cova dos leões. Ele foi jogado na cova dos leões, não pela vontade do rei Dario, mas por aqueles que eram invejosos, falsos, políticos da época. Eles queriam que Daniel fosse morto. Então, eles o caluniaram, fizeram uma tramóia, a fim de colocar Daniel numa armadilha e levar à morte. Mas não conseguiram. Ele foi jogado na cova dos leões por causa disso. Mas os leões não o devoraram. E ele saiu vivo. E quem foi devorado foi aqueles acusadores, os caluniadores e suas famílias. Foram jogados e os leões os devoraram. E diz neste capítulo 6 que é muito importante, é um exemplo para todos os cristãos. Todos os cristãos. Diz que ele 3 vezes, e foi por causa disso que ele foi lançado na cova dos leões. Foi por causa disso, do que eu vou falar agora. Da oração. 3 vezes por dia, de manhã, à tarde e à noite. Ele dobrava os joelhos, sim, joelhos, em direção a Jerusalém e fazia sua adoração. Oração de louvor, oração de ação de graças, oração de confissão, de perdão, oração de intercessão. Ele sozinho, no segredo do coração, abria as janelas da casa onde ele morava e, na direção de Jerusalém, com os joelhos dobrados, orava. Todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, 3 vezes. Sim, nós temos pessoas que oram até mais, e outras que até menos. E gente que nunca se ajoelha todos os dias para orar e adorar a Deus. É um exemplo para nós de um homem piedoso, temente a Deus. Foi posto à prova, foi caluniado, mas sobreviveu com a proteção divina. Deus enviou o anjo que o guardou e os leões não puderam tocá-lo. O rei Dario tirou de lá e mandou executar seus acusadores e caluniadores. Veja o que aconteceu. Leia, capítulo 6 de Daniel. Daniel na cova dos leões. É um exemplo para nós de oração.
de joelhos. Nós precisamos adorar a Deus. No mínimo, uma vez. Se você puder orar 2 ou 3 vezes, como Daniel, até mais, melhor ainda. Mas tem um dito popular, eu digo mais, uma palavra do sábio, de um grande sábio, que diz assim: quem só ora de joelhos, ora muito pouco. Então, Daniel, ele não só orava de joelhos. Daniel vivia em oração 24 horas. Mas tem aqueles momentos em que ele se prostrava e adorava. Não sabemos quanto tempo ele ficava ali. Por isso, amados irmãos, nós devemos seguir este exemplo, porém a nossa oração tem que ser sincera. Vamos para o terceiro vídeo, a fim de continuar este assunto muito importante sobre a oração.